Ah, que legal. Meninas e meninos, boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês, que responsabilidade. Hamilton, muito obrigado assim, por ter um evento com a sua abertura, com a sua participação. Assim, responsabilidade dobrada. Rosângela e Dani, também muito obrigado. E falar sobre o que a gente faz e gostar do que a gente faz é um desafio, né? Na maioria das vezes tem que pedir para cortar o microfone, porque senão a pessoa não para. E esse tema duplo, ele impõe um desafio duplo. Relações institucionais, por si só, já era uma pauta aí para a gente ficar aqui muito tempo. Juntou com comunicação e aí fica legal e o desafio é gostoso. Bom, como a Daniela mesmo já na sua apresentação colocou, a minha trajetória, a minha jornada aí é uma jornada dentro da indústria, né? Independente do segmento da indústria, ora petróleo e gás, depois a mineração, muito tempo na mineração, até para um milênio, né? Para a média do tempo de permanência de um milênio, quase 9 anos na mineração, e agora quase 2 no setor de celulose e papel. E é uma delícia trabalhar na indústria brasileira, é literalmente um privilégio. E, bom, eu vou começar numa abordagem de relações institucionais e vou brincar aí e conversar com a comunicação o tempo inteiro. Mas eu sou da nova geração, eu sou um millennial, né, gente? Nascido aí pós 81. Então, eu falo a partir desse recorte da sociedade que tem, sim, características muito marcantes e que começa a chegar do ponto de vista de assumir alguns cargos, algumas posições. Inclusive, nosso governador aqui no estado do Rio Grande do Sul é um millennial por idade, né? Então, a gente tem aí condições muito específicas no Rio Grande do Sul de liderança e até de posicionamentos que são facilmente compreendidos a partir desse recorte social que tem, sim, mais uma vez, aí características. Pois bem, sendo um milênio, tem algumas coisas que nos marcam, né? A gente vem um pouco ainda com essa inquietude da idade, questionando algumas coisas, alguns status quo que parecem não fazer tanto sentido ou não fazer um sentido pleno. A começar pelo próprio nome de relações institucionais. Eu ainda tenho ele no cargo, mas a fórceps temos discutido muito na companhia, porque me parece que qualquer atuação externa da companhia, das empresas, esteja muito mais ligada a um corporate affairs, como trouxe o Hamilton, e no Brasil uma tradução simples ou direcionada seria: eu sou um executivo de assuntos públicos. Na verdade, eu não me relaciono só com instituições, eu não sou um Helgov clássico que se relaciona só com o governo, não me relaciono só com comunidade, eu me relaciono com a sociedade. Eu torno os conteúdos da companhia públicos. E, ao torná-los públicos, o faço comunicando, ora relacionando, ora por meio dos veículos, quaisquer que sejam, com uma estratégia muito clara. Talvez o que nos defina melhor hoje seja nos chamar de profissionais de assuntos públicos. E sustentabilidade parou de ser uma caixinha específica e passou a ser algo pelo qual as grandes empresas e as empresas do setor que eu estou hoje, que é um setor da bioeconomia, ou seja, o bio está bem marcado como prefixo da condição econômica da nossa operação. A sustentabilidade é propósito. E, ao ser propósito é legal porque, assim, né, os valores mudam. Os valores de uma companhia e as prioridades, na verdade, as prioridades mudam. Os valores têm oscilação. E os propósitos é algo que é intrínseco a você. A questão de sustentabilidade para a gente aqui na CMPC e para o setor extrativista ou o setor que beneficia a cadeia seguinte do extrativismo, ou você é sustentável ou não tem o amanhã. Então, passou da época em que se trazia a questão da sustentabilidade como estratégia de posicionamento ou de comunicação, para que se tornasse, para se converter em algo como preponderante, fundamental e um propósito das companhias. E nós, executivos e executivos aí com essa condição de idade, os millennials, e não só os millennials, eles têm uma característica de se moverem a partir de seus propósitos. É claro que a remuneração é importante, a posição é importante, mas aliar propósito com atividade, propósito com empresa, propósito pessoal com propósito das companhias, tem se mostrado não só mais um discurso literal, um discurso conceitual, mas algo que se observa na prática com muita força. E é legal falar também que, do ponto de vista institucional, e aí
falando também de assuntos públicos, eu faço parte da segunda, talvez terceira geração de profissionais de relações institucionais do país. Se a gente pensar a história breve da área, é uma área que nasceu muito com os primeiros industriais brasileiros na pessoa do dono da empresa ou das pequenas corporações, fazendo o papel institucional ou se relacionando com as instituições nas quais era necessário estabelecer um convívio, um relacionamento. Migrou-se para a primeira leva dos profissionais de relações institucionais, ainda tinha muito aquela figura ou do advogado da companhia, ou daquela pessoa super simpática, fala super bem, ele pode ser o relações institucionais da empresa. Até hoje eu recebo currículo de pessoas assim, sobretudo internamente. E num terceiro momento agora, a gente vê profissionais que vão além do soft skill, ou dos soft skills que nós conhecemos tão bem e são importantes para a atividade de relacionamento, mas a gente necessita de um componente técnico super importante. Não tem agenda dupla em profissional de assuntos públicos no mundo moderno, não tem espaço para agenda dupla ou agenda ou conteúdo subliminar. A agenda é clara, tem um conteúdo técnico, para além do cafezinho, para além do jantar à noite, para além do almoço, para além do evento que você está, tem uma estratégia bem estabelecida, tem uma razão de ser de você estar ali, da companhia estar ali representada, se comunicar através de você ou dos conteúdos que você escolheu, ou do evento que está posto, e essa estratégia está atrelada ao seu propósito. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que as companhias que têm revisto as suas formas de atuação externa com relacionamento ou com comunicação, têm feito isso por meio de um propósito muito claro, de uma estratégia bem posta e de uma transparência que acompanha tudo isso. Por quê? E aí, falando também de comunicação, o meu setor, e aí entrando também na CMPC, que a Dani apresentou, deu números, contornos gerais. Bom, nós somos a terceira maior empresa do segmento de celulose e papel do mundo. Temos operações enormes no Chile e o Brasil se tornou o futuro da companhia. É uma companhia centenária, cujo presidente da empresa já foi, inclusive, presidente do Chile. Então, tem um espaço e uma participação no Chile, que é uma referência para nós da América Latina muito grande. Então, discussão sobre práticas inovativas de comunicação e assuntos públicos, ele já tem algum tempo à frente da nossa operação no Brasil. Pois bem, e nessa operação do Brasil, que responde por 50% da capacidade produtiva de celulose do grupo, porque o grupo ainda tem outras operações do Brasil, que são os papéis higiênicos, são os papéis tixo, que a gente chama, guardanapos, fraldas, papéis higiênicos, lenços e embalagens, toda sorte de produtos tixo e produtos de embalagem também são produzidos pela CMPC. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a planta de celulose, e essa planta de celulose com 2 linhas corresponde a 50% da operação da CMPC nesse setor. No segmento de tixo, nós somos já o maior do Brasil. Assinamos com as marcas Softs e Elite, que vocês provavelmente conhecem, e Comfort, por exemplo, nos papéis higiênicos, e estamos presentes aí em grande parte dos lares brasileiros. Então, no negócio aqui do Rio Grande do Sul, que são as plantas de celulose, essa planta aqui que eu estou agora, ela já está no 8º dono. Então, eu cheguei a 1 ano e meio, quase 2, é uma planta que tem 50 anos e está no 8º dono. Bom, e aí começa o desafio, e é para falar também um pouco do case da CMPC e como esses conceitos iniciais de propósito e comunicação estratégica vão aparecendo na prática com a nossa experiência aqui. Quase 50 anos, o 8º dono. Isso é um paraíso para um profissional de comunicação e relações institucionais, caso tenha autonomia para fazer uma transformação. 8º dono, 10 anos sem fazer comunicação interna. Quando eu cheguei, haviam 10 anos sem fazer comunicação interna estruturada, 10 anos em que a última campanha de comunicação externa tinha sido feita de maneira estruturada. Foram feitos diversos soluços, pequenas campanhas, mas nunca com uma estratégia clara e um posicionamento claro. E um desdobramento efetivo. Então, já havia 10 anos que não se fazia isso, uma área de sustentabilidade que não existia, que coube a minha gestão, uma vez chegando, a estruturar, também coube mudar completamente o panorama do ponto de vista de comunicação interna e externa, estabelecer uma estratégia de relações institucionais
estabelecer uma estratégia de relações com a comunidade, as políticas de atuação social, política de atuação institucional e as diretrizes e ações de sustentabilidade. Então, eu cheguei num quadro em branco de uma companhia de 50 anos que já era, embora não se comunicasse, a maior indústria do Rio Grande do Sul. Era um elefante dentro de uma cristaleira com sucesso. Se a estratégia foi esconder o elefante dentro da cristaleira, quase deu certo, porque assim que eu cheguei, eu recebia muita gente aqui, como recebo, e as pessoas, todos, era muito curioso, porque as pessoas me cumprimentavam e falavam: Daniel, que alegria te conhecer aqui na Borregá. Borregá foi em 1972, eu estava em 2019. Outros chegavam: que bom estar aqui na Riocel. Riocel também já se passaram 30 anos. As pessoas diziam todos os nomes, menos o nome da empresa. É assustador? É assustador. Mas mais assustador do que ouvir isso de um stakeholder externo, de um governador, de um deputado, de uma pessoa da comunidade, de um veículo, mais assustador era ouvir do próprio colaborador que ele adorava trabalhar na Klabin. Mas a Klabin não é mais, nem existe mais. A Klabin não está aqui, mas faz tempo, ela está só no Paraná. No Rio Grande do Sul não tem nem operação. Então, isso era um desafio, mas como foi dado esse desafio com autonomia para que a gente solucionasse, foi, na verdade, uma delícia para um profissional de comunicação e assuntos públicos mostrar, na verdade, que a empresa já tinha uma potência em bioeconomia, uma quantidade de ações, o conteúdo já estava ali. O que eu precisava era definir uma estratégia para levar esse conteúdo para os canais corretos, da maneira correta, e aí fazer aparecer aquele elefante que exitosamente se escondeu na cristaleira. Então, o que nós fizemos a partir desses 2 anos, entrando no case CMPC, não foi nada sozinho, tá? A gente contou com muita gente e muita agência boa, e alguns parceiros de primeira ordem, de primeira grandeza, inclusive estão aqui conosco no evento. A gente tem a ajuda de empresas talentosíssimas que nós descobrimos, eu particularmente descobri, vinha do eixo Rio-São Paulo e descobri a riqueza que o Rio Grande do Sul continha do ponto de vista de comunicação, sobretudo, mas de estratégia. Então, do ponto de vista de comunicação interna, a gente saiu de 10 anos sem se comunicar para após um diagnóstico onde ficou evidente que as pessoas não sabiam em que empresa trabalhavam, não sabiam para onde estavam indo e não sabiam quais eram os rumos da empresa que ela trabalhava. Você não sabia sequer o nome, né? Imagina os rumos. Então, o que a gente fez após um diagnóstico, que isso ficou muito claro e evidente, foi estruturar e sistematizar todo um processo de comunicação interna que pôde se dar ao luxo de experimentar. Por que experimentar? Porque era novo para a empresa. Experimentar soluções antigas, mas exitosas, né? Desde o mais simples e tenro jornal mural, mas que se mostra ainda hoje super efetivo para alguns públicos, mas a gente pôde também flertar com o novo. A gente pôde se propôs a fazer uma série de coisas que até então ou não eram feitas ou não se faziam por interesse da companhia, e a gente pôde experimentar. E o que a gente teve depois aí de 1 ano, quase 2 anos de comunicação interna, é um engajamento aí, uma aprovação dos colaboradores de quase 70% desses colaboradores que estão dispersos, né? Tem que considerar que eu tenho uma operação com 6.500 pessoas espalhadas em 75 cidades, 24/7. E eu sou uma empresa de celulose, mas eu poderia dizer que eu sou uma empresa de transporte. Eu tenho mais de 1.000 caminhões. Eu poderia dizer que eu sou uma empresa de plantio. Eu tenho 3.500 pessoas plantando e colhendo eucalipto em 75 cidades. Eu poderia dizer que eu sou uma empresa de logística, porque eu opero uma média de mais de 500 navios por ano, mas sou também uma planta industrial com 2.000 pessoas aqui todo dia. Então, eu tenho uma diversidade de público, uma diversidade de atividades, eu não poderia ter jamais uma solução de comunicação interna. Então, as soluções de comunicação interna, elas se deram de diversas formas, de diversos meios, a gente experimentou muito e o resultado tem dado muito certo. Da mais clássica à mais inovadora. Assim, considerando esse período de pandemia, os desafios se mostraram ainda maiores, né? A gente pôde aí, hoje já ficou muito comum, mas talvez a gente tenha sido uma das primeiras empresas a fazer uma comunicação líder-equipe, aí um café, por exemplo, com o nosso diretor-geral, ainda no mês de abril, ou seja, tinha recém começado esse processo de pandemia, nós fizemos um café virtual onde as pessoas participaram
receberam nas suas casas, todos às 7 da manhã, um café da manhã, e essas pessoas estavam espalhadas pelo estado inteiro, e às 7h30 da manhã iniciaram um café com o nosso diretor-geral de uma maneira virtual. Depois isso se tornou até, de alguma forma, algo comum, mas a gente experimentou isso desde cedo. Então, do ponto de vista de comunicação interna, a gente fez aí mais de 1.000 estímulos, porque, na verdade, também a continuidade, a perenidade, a constância e a estratégia clara de conteúdo marcaram a nossa comunicação interna hoje, editorias bem definidas, conteúdos bem explicitados, e uma coisa que a gente foi fator de sucesso. Banco de imagens é algo que a gente não conhece. O banco de imagens que a gente tem aqui, na verdade, ele existe, mas é o colaborador como protagonista. Assim, é algo que a gente tem como uma diretriz muito fundamental e que tem dado muito certo para a gente. Sempre, em toda e qualquer campanha, in ou out, é o colaborador como protagonista, seja para trabalhar um conteúdo de diversidade, seja para trabalhar um conteúdo de engajamento, de melhoria contínua, de sustentabilidade, que são os nossos exemplos e as nossas histórias contadas pelas nossas pessoas. Não tem nada de inovador nisso, mas isso tem uma qualidade, uma força absurda, ainda hoje. Então, não se trata de ser milênio e abandonar práticas antigas, mas dar valor àquilo que faz sentido. E abandonar aquilo que não faz, aquilo que é só status quo e ninguém questiona. Do ponto de vista do digital, foi mais uma maravilha. Se a companhia não tinha uma estratégia de comunicação interna, não tinha externa, digital, então, era mato alto, era território a ser desbravado. E só um pequeno número para vocês, mas que nos chama a atenção, a média de engajamento hoje na principal rede que para nós, na nossa estratégia, foi definida, por sermos uma empresa B2B, ou seja, ninguém bate aqui na porta e me pede 1 quilo de celulose, infelizmente, eu exporto tudo, então eu não tenho essa necessidade do consumidor final, não o nosso negócio de celulose, mas tem uma necessidade de posicionamento muito forte naqueles pilares que nós definimos. No LinkedIn é diferente, no LinkedIn eu quero me marcar muito e marcar a CMPC como uma empresa moderna, transparente, como uma marca empregadora e como uma empresa focada nos pilares de sustentabilidade, a saber, principalmente, geração de valor compartilhado, negócios inclusivos e diversidade. Esses são os 3 que eu flerto dentro das minhas questões relacionadas à sustentabilidade e, claro, a bioeconomia como foco principal da minha atividade. E ali no LinkedIn, a gente saiu em 1 ano e 7 meses, para ser mais preciso, nós tivemos um crescimento de 200% no LinkedIn da companhia, um crescimento orgânico, né? Estou falando de LinkedIn, e com a média de engajamento, que é uma alegria falar, 9% de engajamento, quando o benchmark da própria plataforma ele gira entre 1% e 2%. A gente tem um engajamento de 9%, é muito especial. Eu me surpreendo, porque às vezes eu acho que eu ainda estou bebendo da fonte da novidade. A CMPC, por ter ficado tanto tempo escondida, quando ela resolve sair e sai de uma maneira estruturada para fora, para se comunicar, para aparecer, ela parece uma coisa nova. E ao ser uma coisa nova, claro, eu também estou sempre olhando o entorno, né? Eu estou vendo a saída de uma grande empresa do Rio Grande do Sul, tirando sua sede daqui, isso é ruim para o Estado? Mas do ponto de vista de comunicação, é um elemento estratégico para me posicionar. Não tem vácuo, né, gente? No recall da cabeça das pessoas não tem vácuo. Sai um, entra outro. E quem entra é aquele que se posiciona melhor. Então, tudo é percebido no entorno para a gente na hora de definir uma estratégia. A gente analisa todo dia no digital quais são os trend topics das redes sociais. Independente do assunto. Tem assunto que é plug and play. Se a sociedade está discutindo um problema relacionado à água e a minha média de consumo para a produção de celulose reduziu, do ponto de vista de água, eu plugo naquela ação que está sendo discutida como trend topic no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e jogo um conteúdo meu e impulsiono. A chance de conversão é altíssima. Então, o olhar para a rede social é um olhar super estratégico, tanto quanto o meu espectro de impulsionamento. Me interessa comunicar com os 498 municípios do Rio Grande do Sul. Me interessa comunicar com 100% dos moradores para aquele conteúdo, naquela faixa etária, nas 75 cidades que eu opero. Ali me interessa comunicar. Então, o antigo e consagrado plano de mídia, a estratégia de comunicação, não só um plano de mídia, aqui a gente faz ele, não terceiriza, eu faço ele com a equipe própria e é definido claramente com base naquilo que eu quero comunicar, para quem eu quero comunicar, quando eu quero comunicar.
Tem hora que o trend topic não me interessa. Eu pego carona contrária ou deixo ele passar. Mas a estratégia está muito bem definida no digital e alguns números começam a aparecer muito fortes para a gente. Muito fortes. A gente precisava verificar o que todo esse movimento que a gente estava fazendo na CMPC, que era um movimento novo, que gerou um burburinho, porque a empresa não se comunicava, mas o gaúcho, de uma maneira geral, conhece a Borregá, conhece a Aracruz, conhece a celulose rio-grandense, conhece, vírgula. O que faz? Para que serve? Papel, inclusive, está em desuso, ninguém mais imprime, todo mundo no tablet, no iPhone. Mal sabem as pessoas que o iPhone, 35% dele é celulose. Então, quanto mais o iPhone se desenvolve, mais eu vendo celulose. Quanto mais a Nestlé, quanto mais a P&G convertem as suas embalagens do plástico single use, que é aquele plástico de uso único, para uma embalagem mais atrelada ao propósito da sociedade, sobretudo os milênios, de um produto à base de uma matéria-prima biodegradável, mais eu vendo celulose. Porque a única matéria-prima com condição de substituir as embalagens de uso único de combustível fóssil, petróleo, plástico, no dia seguinte é a celulose. Então, todo esse movimento de sustentabilidade, todo esse movimento de consumo consciente, todo esse movimento de substituição do plástico de uso único, não do plástico de uso contínuo, que esse tem vida muito longa, mas do uso único, o canudo, o copo, a embalagem que você tira o alimento no segundo 2 joga fora, todo esse movimento, a celulose está muito de olho, porque nós somos a matéria-prima da bioeconomia capaz de substituir biodegradável no dia seguinte. Então, se o papel declinar e se mover totalmente para o digital, ótimo, não tem problema. Nosso foco é outro. Quanto mais tablet a gente vender, quanto mais tablet a Apple vender, mais embalagem para o tablet eu vendo e mais composição à base de celulose estará ali presente. Então, o movimento é outro. Mas a empresa, ela se manteve sem falar isso. E a gente falou, não, peraí, você tem uma força comunicacional e relacional muito grande, que eu preciso fazer, ter estratégia clara. E na comunicação externa também não foi diferente. E nem no relacionamento externo. Definida a nossa estratégia de posicionamento com comunidade e institucional, nós fomos para fora. Num primeiro ano, ainda em 2019, a minha campanha foi uma campanha mais corporativa, uma campanha que multimeios também, multiplataforma. A gente levou um conceito único, mas em formatos distintos, para públicos diversos. Então, eu estive, sim, nos grandes veículos de comunicação, mas fiz um trabalho menos espalhafatoso, menos de abrangência, como os clássicos veículos, e aí, independente se é rádio, TV ou impresso, mas fiz um trabalho muito sob medida, chegando na casa das pessoas, ou chegando no trabalho das pessoas, ou chegando nas comunidades onde eu precisava chegar, com o mesmo conceito, mas com mensagens diferentes. Com mensagens que ligavam muito mais à empresa aquilo que interessava as pessoas do que o contrário. Mas era meu primeiro ano, eu precisava me apresentar. CMPC, renovável por natureza. Eis-me aqui, muito prazer. Foi por aí que nós seguimos. O ano 2 em diante, as pessoas já sabem, e a gente mediu. A gente fez uma pesquisa ano passado com mais de 2.500 pessoas. E, para nossa alegria, a gente costuma brincar aqui que treino duro, jogo fácil, né? Você treina bastante, trabalha bastante, gasta muito tempo, investe muito tempo em estratégia para, na hora que sair para o jogo ser mais fácil do que o previsto. Nós ouvimos 2.500 pessoas e, para nossa não surpresa, mas para nossa alegria, o nome Celulose Rio-Grandense, ele simplesmente, a partir do 5º, 6º mês que a gente estava aqui, ninguém mais chegava aqui para reunir com a Rio-Cel, com a Borregá, com a Klabin, com a Aracruz ou com a Celulose Rio-Grandense, e sim com a CMPC, no máximo CMPC Celulose. Eu ainda escutava o CMPC Rio-Grandense. Hoje isso faz parte da nossa... Está nos anais da história. Hoje as pessoas falam CMPC. Isso tem se mostrado muito forte para a gente. Quando a gente faz essa pesquisa nos municípios que nos interessam, esses 75, e escuta que nós somos a grande empresa ou a grande indústria mais lembrada à frente de uma Gerdau, à frente de uma grande empresa, Renner, de uma Ipiranga, de um Zafari, para a gente não desmerecendo os colegas, não, claro, mas os locais onde eu opero, em grande parte, eu opero unicamente como grande empresa, e não cabia, de jeito algum, eu não ser lembrado em primeiro. Era o primeiro lugar. Em Guaíba, você imagina, em Guaíba, onde minha planta está, eu perguntar para a pessoa, eu conheço Aracruz, mas CMPC, não.
e a partir desse segundo ano, a pesquisa mostrou bem diferente. E, na verdade, não é uma pesquisa, o que a gente trouxe para cá é a metodologia de índice de percepção de stakeholder, onde eles avaliam atributos, dão nota, avaliam a importância de alguns atributos, depois avaliam a CMPC naqueles atributos. E o combo, a junção de importância e nota da CMPC, dão esse IPS. E o principal deles, que é a imagem da empresa, a gente ter uma indústria com o IPS de imagem acima de 75%, é muito, muito bom de ver. O gaúcho ele tem uma gratidão e uma fidelidade pelas coisas impressionante. Eu só tinha visto um IPS desse para Garoto. E a Garoto fabrica o serenata de amor, né? Assim, ninguém come a celulose como eu como o serenata de amor. Então, o recall chega a ser romântico. Então, você ter o mesmo IPS que uma Garoto significa que, na verdade, a empresa não foi o Daniel que construiu uma potência de empresa do ponto de vista de visibilidade, imagem e reputação. Na verdade, ela já existia. O que ela não fazia é se comunicar. E só para a gente fechar, talvez, essa primeira parte, embora tivesse mais um monte de coisa para falar aqui, o que acontece é que o setor de celulose e papel, durante muitos anos, ele foi bastante machucado com relação a más práticas de sustentabilidade. Se ouvia durante muito tempo se falar em eucalipto seca o solo, eucalipto é um deserto verde, e pouco se fez, o setor pouco se organizou para contrapor essas informações. Na ausência de informação correta, boato vira verdade. Nós todos aqui, mais do que ninguém, sabemos disso, e se ninguém falou, só tem um falando, repetindo. Isso se tornou uma pecha para o setor, e o setor não conseguiu fazer, além de acordos de gabinete, um vínculo, um estreitamento, gerar iniciativas de valor compartilhado com a sociedade, e isso virou uma marca. Essa marca ela vem mudando bastante com a possibilidade de novos estudos e de uma possibilidade do setor começar a se comunicar para fora de um jeito mais adequado. E o que, de repente, quase que um passe de mágica, mas algumas coisas no contexto nacional ajudaram, algumas conjunturas, o que era algo do passado, um setor decadente, com impacto ambiental considerável, se tornou uma empresa do futuro, que produz hoje as soluções do amanhã, sobretudo para substituir materiais de origem do combustível fóssil não biodegradáveis, que é um ente, talvez o primeiro ente da bioeconomia e com práticas sustentáveis de primeiro mundo, de altíssimo nível. Então, as coisas mudaram, o cenário mudou, tem muita informação, tem muito trabalho por trás, e isso facilita o nosso trabalho de posicionar a empresa. E mostrar, na verdade, o lado bom das coisas e como esse setor e como essa empresa, aqui no caso do Rio Grande do Sul, tem se tornado um grande agente de desenvolvimento local, de desenvolvimento do Estado, seja em qualquer perspectiva que se aborde. Acho que de uma maneira bem introdutória ainda, Dani, eu ficaria por aqui, abrindo para que a gente fizesse um bate-papo, né? Coisa boa. Quando o tema é interessante, né, a gente não vê o tempo passar. Eu vi um susto agora quando olhei a hora. Mas, Daniel, muito obrigada. Assim, sensacional essa tua síntese, né, dessa trajetória aí que já colhe resultados tão expressivos, né, e tratar de articular estratégia, propósito e indicadores, a gente sabe que é um dos grandes desafios, né, no nosso fazer cotidiano. Mas eu quero aproveitar que o pessoal já está colocando perguntas aí no bate-papo, né? E então acho que a gente segue o ritmo do diálogo aí, né? Vou passar para a Dani nos ajudar aí com as perguntas que estão chegando. E a palavra está aberta aí, gente. Quem quiser abrir o microfone também, fazer a pergunta diretamente para o Daniel, fica super à vontade, né? É isso aí, gente. Vamos ficar à vontade para perguntar. Eu vou aproveitar aqui para encaminhar duas coisas bem pontuais aqui que o pessoal registrou. Mas antes eu queria dizer que eu gosto muito da forma como o Daniel ele conta sobre a organização, e quando ele vai falar de comunicação,
ele segue falando muito da organização. Isso é uma coisa que eu sinto falta, às vezes, aqui dos profissionais gaúchos. Vejo isso na Dani Kremer, que está aqui com a gente. Também, quando ela vai falar da GM, eu sinto que ela entra em comunicação, mas daqui a pouco ela entra mais na GM. Porque, às vezes, eu escuto alguns profissionais falando, fazem aquela apresentação de 2 slides da empresa e depois falam de comunicação, como se a comunicação fosse maior que o próprio negócio, né? E eu gosto muito da forma como o Daniel faz essa relação sem perder de vista o lugar de onde ele está falando e o que é a CMPC, né? E é muito desafiador e legal ouvir isso. Tem 2 perguntas aqui, eu vou fazer as 2 numa tacada só. Dani, tu vê aí como é que tu quer responder. Uma é bem pontual, que pergunta assim um pouquinho para tu... como que tu quer, se tu puder falar mais sobre o índice de percepção de atributos, né? Como é que tu tem trabalhado isso aqui, como é que vocês têm feito e falar um pouquinho mais desse índice, a metodologia e tal. E a outra pergunta é sobre as ações na perspectiva de comunicação com a sociedade, que a gente já ouviu muito falar no passado aí, e principalmente eu que trabalhava ali mais perto de Guaíba, via muito as ações da celulose nas eras passadas, com todos os nomes aí que pode imaginar, porque eu trabalhei na rodovia ali perto por quase 20 anos, de muita coisa de ação com a comunidade ali, né? Então, queria ouvir um pouquinho hoje de ti, como é que hoje está essa perspectiva de atuação de vocês. Aliás, essa pergunta é da Luciana. Quais são as atividades hoje que vocês desenvolvem na comunicação com a sociedade? Não, ótimo. Só pergunta legal. Dá mais umas 2 horas de resposta, né? Não, mas vamos ser bem objetivo. Bom, coisa que eu não falei. Para cada caixinha dessa, vou chamar de caixinha, comunicação interna, comunicação externa, digital e responsabilidade social, que está comigo também, a gente tem métricas, né, de avaliação, né? E métricas muito claras, né? Não dá também para ficar sustentando no discurso, ainda mais para a gente que, de alguma forma, tem alguma capacidade de vendedor, a gente vende bem, mas precisa de número para sustentar. Está dentro de uma companhia repleta de engenheiros e administradores que querem números. E como que eu rentabilizo esse monte de ações? Só para falar de comunicação externa, a gente saiu de 0, para não dizer 0, 10 mil em mídia espontânea no ano de 2018, e a gente está fechando entre 2019 e 2020 com 20 milhões de mídia espontânea. 20 milhões de mídia espontânea. Eu estou falando aí, para ser mais preciso com vocês, olha, de quase 2.000 matérias, entre elas algumas coisas que dão bastante alegria, como um Jornal Nacional, né? Naquela campanha de solidariedade do JN, que a gente figurou com quase 1 minuto na produção e doação de máscaras nessa pandemia. São quase 2.000 matérias e 20 milhões de mídia espontânea. Isso é muito forte. Eu não fazia isso na Vale, nas regionais em que eu cuidava, dada a burocracia estratégica e dificuldade de sair para fora com conteúdos. Aqui na CMPC a gente tem uma autonomia, e essa autonomia com o controle faz toda a diferença. Toda a diferença. Isso é um privilégio, na verdade. Em relação ao IPS, o que é o IPS? O Índice de Percepção de Stakeholders. É uma metodologia criada por uma consultoria do Espírito Santo, chamada Futura, muito boa, por sinal. Basicamente, ela é o seguinte: a gente tem a mania de achar que todo e qualquer extrato da sociedade, toda e qualquer cidade, todo e qualquer grupo social, todo e qualquer stakeholder tem a mesma percepção e dá o mesmo valor para as mesmas coisas, né? A gente tinha isso muito claro. Não, eu preciso atuar em meio ambiente porque aqui na cidade de Guaíba as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente. Você perguntou, mas como é que você tirou isso de onde? Não, mas eu sei, eu moro aqui, se eu sei, se eu acho, é um perigo. O que é o Observatório de Stakeholder que nós trouxemos para cá? É o nome da pesquisa. Nós ouvimos, é uma amostra considerável, muito maior, por exemplo, do que o próprio censo do IBGE aqui no município. Nós escutamos aí em 11 cidades algo em torno de 2.500 pessoas, tá? Pessoas essas, meus vizinhos imediatos à minha operação, ou seja, comunidade do entorno, população de uma maneira geral, que não necessariamente tem a experiência comigo diária ou comunicacional presencial, mas me enxerga por meio dos veículos, quando eu tenho uma estratégia ou quando eu tenho um conteúdo que é comunicado.
Formadores de opinião, que podem ser líderes ou ex-políticos, ou ex-líder comunitário, ou ex-empresário, ou ex-jornalista, mas que tem um papel de formador de opinião, independente de ocupar ou não a posição de liderança. Lideranças e poder público. Poder público, liderança e formador de opinião, eu faço no telefone essa pesquisa. O restante é na rua, tá? Aleatório, com algumas premissas. Um questionário com perguntas fechadas, em que eu capturo de toda essa pesquisa quais são os atributos que são importantes para aquela sociedade, tá? Quanto é importante a relação da empresa com a sociedade, quanto é importante o cuidado da empresa com o meio ambiente, quanto é importante valorizar o colaborador, basicamente. E depois que ele identifica qual a importância de 0 a 10 para isso, ele diz qual é a nota da CMPC para aqueles mesmos atributos. Bom, se valorizar o empregado para ele, não, de 0 a 10, isso tem importância 10 para mim. Bom, e qual a nota da CMPC? É 8. Pô, na relação de 8 para 10, eu tirei uma nota 8, né? Que 10 é o máximo de importância, o máximo que aquele cara deu, e a avaliação da CMPC naquele atributo que é super importante para aquela pessoa é 8. E no final, o que eu tenho? Eu tenho um IPS, eu tenho um IPS de cada atributo. Por quê? Porque em muitos casos a gente identificou que a gente achava que o meio ambiente era importante, você vai perguntar para a comunidade do entorno, ela falou, não, preocupar com o meio ambiente é nota 4. E aí você perguntar para ela qual a importância da empresa investir na infraestrutura da comunidade, nota 10. E a avaliação, e como está a nota da CMPC nisso? É 2, porque ela não faz nada. E qual a nota da CMPC em cuidar do meio ambiente? 10. Pô, mas se 10 é importante, a CMPC tem um notão, mas aquele atributo tem baixíssima importância para aquela pessoa, o que adianta eu ficar investindo só em meio ambiente e não investir em infraestrutura da sociedade? Porque aquilo que tem uma alta importância, minha avaliação é pequena. Então, a gente faz no final um quadrante e vê todos os atributos que têm alta avaliação, alta importância para a comunidade e minha avaliação é baixa, e aqueles atributos que têm alta avaliação para a comunidade e alta importância para a comunidade, minha avaliação também é alta. O que está no quadrante alta importância e alta avaliação tem que manter para não baixar, e o que está naquele quadrante de altíssima importância e minha avaliação é baixa, eu tenho que rever minha estratégia. Então, a ideia do IPS, ele é um norte, ele é um grande norte para que a gente defina as nossas ações institucionais, de comunidades, do ponto de vista de responsabilidade social, e do ponto de vista de comunicação. Eu não faço nada com a sociedade e não faço nada com o governo que eu não possa comunicar. Se eu não posso escrever no outdoor, é sinal que eu não devia estar fazendo. E a estratégia de comunicação é quase que o que a Coca-Cola fazia em tempos áureos. Para cada R$1 gasto numa iniciativa externa, eu preciso gravar, deixar pelo menos 80 centavos programado para comunicar. Fazendo uma relação assim, só para a gente ter dimensão da importância de deixar um orçamento para comunicar, tanto quanto a ação da própria, o orçamento da própria iniciativa. Nunca maior, mas de tamanho que seja possível comunicar em larga escala. Larga escala não significa comunicar tudo que eu faço para todo mundo, né? Para uma empresa B2B, não importa. Quando a colega fala, a empresa tinha uma atuação social muito grande, e ainda tem. Nós somos e aí respondendo a segunda pergunta, nós somos a empresa com o maior conjunto de iniciativas de responsabilidade social do Rio Grande do Sul, disparado, seja em renúncia fiscal ou seja com orçamento próprio. Estou falando de 30 milhões anuais investidos em mais de 40 iniciativas que beneficiam mais de 20 mil pessoas em 75 cidades do Rio Grande do Sul, onde moram 280 comunidades, todas mapeadas, um mapa de risco definido, com lideranças identificadas e com necessidades distintas. Então, a minha política de atuação social, também para responder, é a seguinte: eu não posso levar a educação para todo mundo, eu não posso tirar um projeto da prateleira e falar, olha a comunidade Cerro do Ouro. Lá, Cerro do Ouro é uma comunidade a 40 quilômetros da sede de um município do Rio Grande do Sul. São Gabriel, distrito Cerro do Ouro, 40 quilômetros. Esse distrito Cerro do Ouro, ele tinha uma escola do lado de uma fazenda nossa, onde a gente tirava a nossa riqueza todo dia, uma escola linda que não tinha água. Não tem como eu virar para uma escola dessa e falar, olha, tem um projeto lindo de futebol para botar na sua escola. Quando, na verdade, a diretora vira para mim e fala, Daniel, os alunos não têm água para beber. Quanto mais eles suarem, mais sede eles vão ter e eu não tenho água. Os professores trazem água para merenda, os alunos para beber e os funcionários da escola para higienizar os sanitários. Na verdade, o que eu preciso é que você cocrie uma solução para resolver meu problema de água. Eu não posso levar futebol.
Então, a definição das minhas ações de iniciativas sociais, seja de valor compartilhado, de negócios inclusivos ou de responsabilidade social, elas são definidas de acordo com a demanda da sociedade. Claro que essa sociedade também está definida em função do nosso raio de atuação. Ok? Dani? Bom, gente, mais perguntas? A palavra está aberta. Quem quiser abrir o microfone aí para comentar algum aspecto, fazer uma pergunta para o Daniel, aproveitar a oportunidade. Daniel, tu pode comentar conosco como é que tu está organizado enquanto equipe, quantas pessoas trabalham contigo, qual que é a tua forma de trabalho aí na empresa? Ótimo, boa pergunta, Thiago. Até porque isso vale para a gente, né? Assim, para quem está na posição de executivo ou na posição de prestador de serviço, de soluções de comunicação e relacionamento. Se não tiver orçamento e equipe, não faz nada, tá? Faz mágica. Ou faz mal um pouquinho de cada coisa. As coisas têm dado certo aqui na companhia, porque a companhia enxerga valor na área, comunicação, sustentabilidade e assuntos públicos, e ao enxergar valor e entender que a gente retorna para o investidor aquele orçamento que nos é dado, a gente ganhou em estrutura e em orçamento. Tá bom? Então, hoje eu tenho aí uma estrutura próprios, diretos aqui, uma equipe de 20, e eu tenho quase mais 20 terceiros. Ao todo, são 40 pessoas orbitando em torno desses temas. E é legal uma coisa que eu te falar. Assim, como a gente se organiza? É uma organização rizomática, híbrida. Por exemplo, na pandemia, eu tenho uma estrutura, um pessoal que trabalha com comunicação interna, comunicação externa, relação comunidade, relações institucionais, sustentabilidade. Na pandemia, não. Na pandemia, eu formei um squad. E muitas das soluções que eu precisava, era uma gestão de crise, né? Ninguém tinha vivido ainda, não tinha um manual de ninguém para consultar, ninguém deixou nada na gripe espanhola para a gente, então a gente tinha que desenvolver ações e testar ali na hora. Então a gente formatou um squad, contou muito com os nossos parceiros, as agências e empresas que nos atendem, e as soluções nasciam trabalhadas em equipe e testadas na hora. Então a gente tem um modelo híbrido de organização, dependendo do projeto e da iniciativa, a gente se molda de maneira híbrida mesmo, e tem um orçamento garantido considerável. Eu te diria que a gente está algo em torno de 1,5 do EBITDA da empresa, o nosso orçamento da diretoria como um todo, e 40 pessoas. Daniel, e o que fica dessa experiência para o pós-pandemia? O que fica desse extraordinário aí? Olha, eu diria para você, Osângela, que os millennials estavam certos. Brincadeira à parte, o que eu quero dizer? A transparência nunca foi tão testada. Nunca foi tão testada. A gente aqui no dia 13 de março, talvez a gente tenha sido aqui no estado a primeira empresa a ter um protocolo definido para essa pandemia. Então, desde o dia 13 de março, muitas empresas foram tomar essa decisão na semana seguinte. A gente colocou o nosso público em home office. E a gente trabalhou sempre, desse dia para cá, muito a comunicação, muito, como eu liderei esse processo da pandemia, junto com a gerente de RH e o diretor-geral. Nós três fomos os únicos líderes da companhia que ficamos. Na verdade, se eu fiquei 3 dias em home office, foi muito durante todo esse tempo. Pelo contrário, eu passei muito tempo aqui, eu estou na empresa agora, e esse meu time squad também. E o que ficou de lição foi a capacidade que as empresas têm de se transformar, as empresas / pessoas, né? Porque empresas são pessoas, de se transformar rapidamente. A criação de uma cultura não é algo de longo prazo. Vou dar um exemplo. Assim, aqui na empresa, com 2 semanas, a cultura da máscara, do distanciamento e da higiene estava pronta. A gente criou tal, foi de tanta força que a gente escutava das pessoas: eu me sinto mais seguro na CMPC do que em casa. Meu desafio aqui, Rosângela, foi triplo. 1, manter a sociedade abastecida, porque eu sou cadeia de essencial. Se eu parar de produzir celulose, falta papel higiênico, falta fralda, falta absorvente, falta todos os produtos à base de papel dentro de um hospital, por exemplo. Então, eu não podia desabastecer o mercado. Lembra, no começo, teve aquela loucura de sumir papel higiênico. E, sabe, a gente não pôde. Eu tive um outro desafio, que era não demitir ninguém, não desonrar contratos com os nossos fornecedores, mesmo que as demandas por manutenção, mesmo por comunicação,
diminuíssem muito. Os projetos sociais, como que eles poderiam ser executados? Estava todo mundo quarentenado e a gente não desfez contrato, a gente não demitiu pessoas. E isso vem de um valor, isso é propósito da companhia. Criar, conviver e conservar. A gente honrou aquilo que foi definido e escrito em algum lugar e discutido por muitos. E o terceiro desafio, eu tive que manter minha tropa motivada. Por quê? Porque eu sou daquelas empresas, daquele pequeno grupo de empresas essenciais, que durante toda a pandemia teve que manter 75% dos seus 6.500 vindo trabalhar todo dia. E aí, para manter esse cara engajado é difícil, porque do outro lado tem a família, a esposa, o marido, os filhos que falam: papai, mamãe, você vai trabalhar, vai sair, vai se desproteger, vai trazer o vírus para casa. Então, a gente passou por toda aquela loucura que todos nós passamos, mantendo a nossa operação de pé. Com muita transparência, comunicando rápido, muito rápido. Comunicação a pauta não virava antes que a gente comunicasse. A gente fez um comitê muito ágil de tomada de decisões, comunicava para todos os níveis, reunia as pessoas da forma como devia, como dava, alinhava todo mundo, passava a mensagem, checava se a mensagem tinha sido compreendida. A gente premiou e parabenizou muito as pessoas, manteve muito próximo e fez muito uma coisa que foi fundamental. A gente comunicou pelo exemplo. E o exemplo, mais do que as palavras, eles arrastam, né? E arrastam e criam posturas muito rápidas. Acho que o grande legado para a CMPC foi uma empresa com um nível de comprometimento muito maior, passada a fase crítica da pandemia, muito transparente, até na hora de comunicar os nossos casos positivos. Toda sexta-feira eu comunico meus casos positivos. Onde estão, de que área são, se tem sintomas, se não tem, se já está recuperado, quando foi retirado, os contatos de alto risco, quem são, quantos são e onde estão e qual o sintoma ou não. E todo esse protocolo criado e toda essa cultura de comunicação e transparência faz com que dos nossos 6.500 eu tenha uma taxa de positivos na companhia de 1%. E olha que a gente fez uma parada de manutenção no meio da pandemia, co-criada com todas as instituições do Estado, do governo federal, onde eu trouxe 700 pessoas de fora, 800 ao todo 2.500 pessoas aqui para o Rio Grande do Sul, ficaram hospedadas em um regime, quase que um plano de guerra, e essas coisas a gente não comunica em larga escala, né? Por isso que muitos não sequer sabem, mas a gente comunica onde tem que comunicar, tailor-made, feito sob medida, alfaiate, e a gente teve 3 casos dos 2.500 que passaram mal dentro da planta. Quando foram feitos os testes não acusaram Covid positivo, mas mesmo assim a gente retirou de 2.500 pessoas 3 durante 10 dias. Então, capacidade de transformação, necessidade de transparência, capacidade de criar cultura em um prazo muito menor do que todos os autores sempre me ensinaram, entre eles o que eu mais admiro, que é o Nestor Garcia Campline. Assim, a gente criou cultura em 2 semanas, que diabo é isso? Como assim? Criou. Então, e muita transparência, muita transparência, muita transparência. E assim, não ter vergonha de abandonar velhas práticas. Não ter vergonha e nem restrição de ficar questionando status quo. Se não dá certo, gente, não apega, mas desapega. O melhor slogan do mundo, desapega. E cria novo, e co-cria, ouve os outros. Leva o ouvido. A melhor estratégia para a construção de um plano de comunicação é o ouvido limpo. Muito bem. Já tinha me chamado a atenção na tua fala anterior, quando tu dissesse abandona o que não faz sentido, né? Eu acho que esse é um ponto que valeria um encontro aberto para a gente conversar sobre isso, né? Que a gente, na comunicação, a gente se apega a umas coisas, né? E vai carregando ela adiante, muitas vezes sem nem saber mais porquê, né? Mas a gente também está preocupado em não estourar o tempo, né? Nossa previsão aqui era de encerramento às 18 horas, a gente já passou um pouquinho, mas hoje está valendo muito a pena. Quero te agradecer demais essa participação, essa tua fala. Acho que a gente termina esse momento com gostinho assim, de querer te ouvir um pouco mais, né? Então, esperamos que a gente consiga, em oportunidades próximas, aí, fazer um novo bate-papo. Eu e a Dani aqui estamos, a Dani muito mais do que eu, né? A gente tem que confessar, porque como grande parte sabe aqui, eu trabalho com gestão de crise, então os meus dias, nesses 180 dias aí de afastamento, de pandemia, têm sido bastante desafiadores aí no meu trabalho, né?
volume imenso de trabalho. Então, a Dani tem mantido aí o ritmo, né, da união do grupo e da Berge RS funcionando. Agradecer muito a Dani aí, de novo, não perder a fé, né? Manter a insistência, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, né? Então, vamos ver se agora a gente consegue a regularidade aí reaparecendo, vamos ver se a gente consegue retomar a frequência dos nossos encontros, né? Então, quero agradecer, passar para a Dani, talvez, Dani, falar uma palavrinha aí para o encerramento. Sim, queria dizer que, Daniel, muito assim, dentro da expectativa, a tua fala e a tua experiência e isso que tu nos traz hoje, porque a minha expectativa era muito alta, então quero te dizer que com a minha expectativa alta, né, eu já tinha tido uma excelente experiência aí da tua generosidade de me mandar um material para a sala de aula. Então, quero te dizer que foi extremamente interessante a tua transparência, ela é muito legal. A ideia da gente ficar de ouvido atento e mudar as práticas, abandonar e criar e co-criar, ela é, do meu ponto de vista, fundamental nesse momento. Então, queria deixar um agradecimento enorme aí, dizer que a CMPC é muito bem-vinda aqui na Berge RS, né? Estamos aí na iminência de te ter mais perto da gente, compartilhando aí tu e a tua equipe, que eu nem sabia que ela era tão grande. Tô louca para acabando essa quarentena, quem sabe a gente não se encontra pessoalmente, não conhece essa equipe toda. Sei que tem outras empresas aqui que querem conhecer mais, se aproximar mais, né? Já tem aqui umas falas, então a gente tinha também, eu acho que de forma geral, o mercado gaúcho, uma curiosidade assim, de saber mais, né, quem estava por trás dessas mudanças todas na CMPC. Então foi muito legal e quero te passar aí a palavra para uma fala final, já te dizendo que a repercussão aqui desse momento está sendo muito legal e te agradecer a Rafa e a toda a equipe aí que colaborou para que esse momento acontecesse. Que ótimo, eu fico muito feliz, assim, eu amo o que eu faço, acredito no lugar que eu trabalho, então chega a ser fácil falar das coisas, porque de fato eu me sinto confortável onde eu estou fazendo o que eu estou fazendo, então é muito legal. O que eu queria deixar de mensagem? Do ponto de vista de relações institucionais, de assuntos públicos, a sociedade mudou. A sociedade não aceita mais uma empresa que só se relaciona quando ela precisa de algo, ou para obter uma licença, ou uma vantagem com o governo, ou para uma permissão da sociedade para criar algo, para operar algo, para mudar algo, para construir algo. Não aceita. Relacionamento é constância, é perenidade. De novo, é transparência e por meio da empatia. Nunca assim, foi tão importante uma empresa se colocar no lugar do outro. Então, hora você vai com a sua pauta e volta cheio de demanda. E sua pauta não avançou 1 centímetro. E faz parte do relacionamento. Faz parte. Então, um relacionamento verdadeiro, ou isso vale para as agências, para as empresas, para os executivos. Não adianta me propor, ou não adianta propor para uma empresa uma solução mais do mesmo, para ela criar uma mesma estratégia de comunicação, para ela ter a mesma postura de relacionamento. A sociedade não aceita mais. No máximo, o que você vai fazer é pregar para convertido. Mas para quem você de fato precisa entrar com conteúdo e tocar o coração, ela é emotiva, em grande parte, às vezes até mais do que racional. Não muda, não toca. As pessoas estão, não preciso nem dizer, assim, a comunicação de tudo quanto é lado, sua rede social não é mais nada, a não ser um bando de anúncios. Então, isso é algo para mim muito claro. Outra é o seguinte, não adianta mais uma grande empresa achar que o poder público, de uma maneira geral, governo federal, estadual e municipais, vai resolver os problemas da sociedade. Lá atrás, em algum momento, as empresas pararam de ter uma política de atuação social e institucional que confundisse o papel dela com o papel do governo. Fizeram bem, é hora de voltar. Porque não dá mais para a gente eleger e contar que o Estado vai resolver todos os problemas. As empresas, aquilo que o Hamilton falou, o ativismo corporativo, ele mais do que nunca é necessário. Na pandemia, a gente mostrou. Gente, a gente produziu 14 milhões de máscaras. Em um mês, a gente comprou uma máquina, capacitou os técnicos, parou uma linha de absorvente, transformou numa linha de produção de máscaras e a gente já doou
quase 4,5 milhões de máscaras para as pessoas, porque o Estado não conseguia. Aqui em Guaíba, o secretário municipal de saúde paga R$ 6 numa máscara. Eu estou produzindo a 8 centavos, eu não vou produzir, não vou gerar valor compartilhado e não vou ajudar o município que precisa na hora que mais precisa. Isso é importante. Como função social da empresa, como papel verdadeiro da empresa, isso cria um colchão de reputação, isso cria uma simpatia e um vínculo da empresa com a sociedade sem precedentes. A pandemia foi péssima, ela não tem lado positivo, mas ela possibilitou que as empresas se mostrassem mais verdadeiras, mais próximas e se reconectassem com a sociedade que está no entorno. Isso é uma jornada longa, a gente ainda vai perder, vai voltar, mas a gente ganhou um espaço que não estava previsto em plano estratégico de ninguém. E quem aproveitou bem para posicionar a empresa de um jeito adequado e comunicou de uma forma adequada, ganhou espaço. Muito, muito obrigado pela oportunidade.